E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui eu desenterrei o meu Pocophone F1 com o seu querido processador Snapdragon 845, que pra época foi aí um marco, mas hoje em dia ele já tem aí cerca dos seus 5 anos e a gente não sabe como que ele envelheceu tão bem ou tão mal, dependendo do caso. Pro vídeo de hoje eu vou estar testando jogos de Switch nele, que como vocês sabem, para alguns celulares que tem o mesmo processador, por conta da baixa RAM, como por exemplo o Galaxy S9, que tem apenas 4 GB, junto aqui com o nosso Pocophone F1 que tem o seu 6, geralmente não rodam alguns dos jogos. É justamente isso que a gente vai testar aqui, utilizando tanto o EGNS, que tem aí jogos no Skyline que obviamente ele não abre, e aqui também o próprio Skyline, só que eu vou estar utilizando o último Skyline feito aqui pelo Mr. Purple, que eu achei que teve uma performance um pouco melhor. Graças ao seu 6 GB de RAM, a gente vai conseguir testar muito mais coisas do que um S9, por exemplo, porém em nível de processamento e FPS a gente vai ver exatamente a mesma coisa, já que o processador simplesmente não muda nada. A única coisa que muda mesmo é a RAM, e a única diferença entre 4 GB e o 6 GB é que alguns jogos em 4 GB simplesmente não abrem dentro do Skyline. Fora também que aqui eu tive que trocar a versão do Android dele. Ele vem originalmente aí com o seu Android 10, né, sendo a última atualização que ele recebeu, porém graças aos drivers de vídeo do Android 10, praticamente nenhum dos jogos, tanto no Skyline quanto no EGNS funcionam, e principalmente a gente precisou atualizar para uma custom ROM do Android 13 para que algumas coisas funcionassem, principalmente no EGNS, que várias coisas não funcionam no Android 10. Eu vou estar testando todos esses joguinhos, né, como Cuphead, Naruto, Pokémon e também o nosso Super Mario Odyssey, mas como a memória dele é só de 64 GB, eu vou querer instalar também o Zelda Breath of the Wild e o FIFA 23 pra gente poder testar. Como não coube tudo aqui, eu vou passar depois e trazer aqui pra vocês verem. Eu vou estar também dando uma ajudinha pro nosso velhinho de guerra Pocophone F1 com seus 5 aninhos aqui, e está utilizando o nosso querido GameSir X3 como controle principal, obviamente, porém eu vou ligar aqui o cooler automático dele, ok? Justamente pra gente poder ter uma área de resfriamento um pouco melhor durante a nossa jogatina. Não que o 845 esquente muito, mas é porque o 845 tem muito throttling, que é quando a sua performance começa a cair graças às suas frequências, conforme a sua temperatura aumenta. Então é justamente por isso que eu vou estar ligando esse cooler na parte traseira dele, ok? Eu vou estar jogando primeiramente aqui o nosso querido Cuphead, que é um joguinho muito pedido por todos vocês e que muita gente não sabe se roda até mesmo no 845. Só lembrando que o 845 ele é um dos poucos dispositivos antigos a ter suporte a drivers Turnip. Se eu não me engano, ele também suporta aqui os drivers Turnip e é justamente o que eu estou utilizando para a gente poder rodar todos esses joguinhos, ok? Ou seja, qualquer outra coisa que também necessite de drivers Turnip você vai poder utilizar aqui no Pocophone F1, como por exemplo o Exagear DXVK e também outras coisas como o próprio Box 86 e o Box 64 que precisam de um driver Turnip. Mas como vocês podem ver aqui, nessa telinha, né, onde ele está caminhando para as fases, ele conseguiu pegar ali os seus 56 FPS mais ou menos, e aqui durante a nossa gameplay a gente tá pegando 60 FPS de boaça. E não, dentro da nossa custom ROM eu não tenho nenhuma modificação de performance ou coisa do tipo, só estou utilizando mesmo as configurações padrões da ROM e é a no Santara do Android 13, que não tem nenhuma configuração assim a mais, só mesmo aí drivers mais atualizados de acordo aí com a nossa GPU. Mas por enquanto, galera, como vocês podem ver, a nossa usabilidade do nosso Cuphead tá muito boa, tá pegando 60 FPS de boaça e tá consumindo ali cerca de 2.700 MB de memória RAM, ou seja, 2 GB e ponto 700, e como vocês podem ver, tá bem rapidinho pra gente poder utilizar esse Cuphead, né? Como vocês podem ver, a fluidez, e também a gente não tem praticamente nenhum input lag durante a nossa jogatina. Bom, esse Cuphead foi tranquilinho pra gente rodar em 60 FPS, não está sendo diferente aqui com o Hollow Knight. Como vocês podem ver aqui nessa cena inicial, também está tranquilamente em 60 FPS e pegando ali cerca dos seus 1.400 GB de RAM, ou seja, 1 GB e 400, então é bem capaz que a gente consiga rodar Hollow Knight por muitas horas e horas sem crashar o jogo por completo. E como vocês podem ver, a experiência também é bem fluida e praticamente sem nenhum input lag com aqui o nosso controle GameSir X3. E é claro também, a gente tem aqui o fato dele ter essa
um fãzinho aqui funcionando atrás para não aquecer tanto o nosso processador. Mas como vocês podem ver, ele tá aguentando de boaça em 60 FPS sem maiores preocupações. E acredito eu que ele vai se manter por 60 FPS a praticamente toda a nossa jogatina. É claro que eu decidi iniciar aqui com jogos levinhos, mas como vocês podem ver, o Pocophone F1, o velhinho de guerra, ainda assim aguentou numa boa esses joguinhos mais levinhos, né? Tanto Cuphead como o nosso Hollow Knight. Já começando com o jogo parrudo, que nem abre em todos os celulares, que é claro, é o nosso Naruto Ultimate Ninja Storm 4, a gente vai tentar abrir ele aqui pra gente ver, e ele tem algumas preocupações pra gente abrir. Uma delas é que dependendo do seu celular com pouca RAM, como esse daqui de 6 GB, como vocês podem ver, ele crasha. É só a gente ver aqui a alocação de memória RAM dele, né, ele sobe rapidamente pros 4 GB e ele esgota completamente a memória do nosso Skyline. Isso é um grande problema que tem não só no Skyline, mas também lá no HNS, porém o Naruto Storm 4 não vai estar abrindo dentro desse dispositivo, só mesmo se eu tentar fazer o hackzinho lá de abrir o Storm 4, mas eu não quero fazer isso agora, e como vocês podem ver, ele não abre se tiver nesse padrão. Já o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee, como vocês podem ver, abriu tranquilamente, aqui nessa tela inicial tá em 2100, né, de memória RAM consumida, e aqui a gente tem cerca dos nossos 27 a 25 FPS. Vamos ver se ele tá jogável, né, porque está sim nesse estado, não parece que tá muito bom, mas olha só, galera, a gente tá aqui conseguindo 30 FPS de boaça e ainda consumindo cerca dos nossos 2 GB de memória RAM. Vamos tentar entrar em batalha aqui contra essa pessoinha, só pra gente ver se a batalha continua aqui com os nossos 30 FPS, mas no geral ele tá conseguindo alcançar ali os nossos 30 FPS de boaça, sem a gente ter que se preocupar muito com a nossa memória RAM, né, que ela tá ali ainda em 2.300, agora deu ali um frame drop pra casa dos seus 24, 25 FPS, principalmente quando ele tá renderizando novas shaders, né, como vocês podem ver, assim que ele renderiza novas shaders, ele dá ali uma travadinha no FPS, mas depois ele já volta. Isso daí é bem comum de acontecer, principalmente em quesitos de emulação, mas no geral ele tá aguentando bastante, né, a nossa memória RAM ali. Como vocês puderam ver, ele caiu agora para os 23 FPS, mas nada que prejudique a experiência de jogar o Pokémonzinho, por exemplo, dentro do nosso Skyline. Como vocês podem ver, tá muito fluido e bem rápido. Vamos dar aqui um Eletrocursão, que é um ataque bem carregado de shaders. E olha só, dropou ali para uns 21 FPS, foi o mínimo que eu consegui ver ali, mas por enquanto ele se manteve bem e praticamente tá mantendo um bom FPS pra gente jogar, principalmente o Pokémon. Vendo agora uma área de mundo aberto, né, principalmente aqui essa cidade, se eu não me engano é Celadon Saffron, eu acho que é Ceylon, mas a gente tá aqui pegando por volta dos nossos 24, 23 FPS, quando ele demora para renderizar shaders, e depois que ele renderiza completamente as shaders, ele já vai ali diretamente para os nossos 30, ou seja, é uma jogabilidade muito boa que você tem pra jogar, porém a única coisa que eu tô vendo é a nossa memória RAM esgotando rapidão, né? Ele começou ali com seus 2.200 e agora já tá em 3.100 só de carregar essas shaders. E é claro também que o Skyline ainda tem muito drop de memória RAM, leak de memória RAM no caso, e como vocês podem ver, ele vai subindo muito rápido a memória RAM, e isso daqui é um dos fatores que acontece dele simplesmente crashar o seu jogo tão rápido, ok? Se ele chegar ali a 4 GB, provavelmente ele vai crashar, então como vocês podem ver, eu joguei cerca de uns 3 ou 2 minutinhos aqui e ele já está em 3.3 GB, 3.4 agora que carregou essa telinha. Então como vocês podem ver, ele demora bastante pra... Demora não, né? Ele vai esgotando a nossa memória RAM de um jeito bem rapidão ali, mas no geral a gente tá conseguindo manter os seus 30 FPS jogáveis dentro do Pokémon Let's Go Eevee. Agora estamos aqui no nosso querido Pokémon Sword, que é um jogo relativamente mais pesado, tanto graficamente quanto memória RAM-mente falando, se a gente pode dizer assim, mais pesado do que o nosso Pokémon Let's Go Eevee. Como vocês podem ver, nessa parte inicial, como já pré-carregou as shaders, ele já está rodando aqui nos seus 25, 27 FPS, mas ele tá mantendo também uma boa jogabilidade, né? A gente não tá vendo nada que atrapalhe tanto a nossa jogabilidade, e a nossa memória RAM iniciou em cerca dos nossos 1600. Mas lembrando que a gente tá dentro de interior, então pode ser que isso daqui piore quando a gente sair ali naquela parte de fora. Então a gente vai aqui diretamente para a parte de fora, só para a gente poder ver aqui quanto da nossa memória RAM já vai aumentar. Já aumentou ali direto para 2.500, saindo de 1.700, e o FPS caiu ali diretamente para 12 FPS. O que é uma grande complicação pra gente, que como vocês podem ver, já não dá pra gente jogar mais. Nessa cutscene inicial aqui, como vocês podem ver, 10 FPS e o nosso jogo bem lentinho.
não tem muito que a gente fazer, já que o Pokémon Sword é um pouco mais pesado, né? Mas pelo menos é isso que tá dando no nosso Skyline. Acredito eu que o Pokémon Sword tenha mais otimização dentro do Agni S, mas como vocês podem ver, aqui ele está em 10 FPS dentro do nosso querido... da primeira cena inicial, praticamente. A gente também vai ter aqui o nosso Super Mario Odyssey, mas já que ele não funciona tão bem no Skyline, eu já vou diretamente para os testes dentro do Agni S. Antes de eu passar o nosso Zeldinha e o FIFA 23, eu vou testar aqui alguns jogos que não rodaram lá dentro. Olha só, inclusive hoje chegou uma atualização para o 4.1.7, então vamos atualizar e vamos ver aqui o que acontece. Mas enfim, antes dessa atualização me pegar de surpresa, eu tava falando que eu ia testar alguns jogos que não rodaram tão bem, como por exemplo Naruto Storm 4, Pokémon Sword e o Super Mario Odyssey, que definitivamente não roda dentro do Skyline. E bom, pro Naruto Storm 4 que não abria lá no nosso Switch, né, no nosso Skyline no caso, aqui ele já está abrindo e na tela inicial ele está em 28 FPS. Bora ver como é que tá a jogabilidade dele dentro de fases e outras coisas. Lembrando que aqui eu estou utilizando o driver Mesa Turnip também, né, porque senão se não tivesse ele ia ficar totalmente bugado e não daria pra gente ver nada. E também aqui algumas configurações, como por exemplo o Variable Rate Shading aqui nessa tela inicial e também aqui o Display Performance Statistic. Vou colocar aqui numa Free Battle, né, só pra gente ver. Como vocês podem ver, a memória RAM já tá bem perto dos 4 GB e sempre que chega em 4 GB é muito suscetível ao nosso jogo crashar, ou seja, eu não sei se esse Pocophone F1 conseguiria rodar o modo história desse Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Mas se você quer tentar usar aí para algumas batalhas, né, que você pode fazer de modo offline, acredito eu que seria tranquilo se você só quiser jogar mesmo o seu Naruto, sem ser aí o modo história, obviamente. E bom, nem deu tempo da gente chegar dentro da batalha, o nosso jogo crashou com mais ou menos 3.400 MB de memória usados. E na hora que ele entrou na batalha, ele simplesmente crashou, como vocês puderam ver aí durante a minha tentativa. E bom, já aqui dentro do nosso querido jogo do Pokémon, como vocês podem ver, ele tá pegando aqui por volta dos nossos 23 a 24 FPS. Ainda é aquela primeira tela inicial, né, onde a gente tem todo aquele tipo de conversa, né, ainda é a primeira cidade, tem ali as shaders compilando. Ele tá utilizando cerca de 2.400 MB de memória RAM e ali por volta dos seus 24 a 23 FPS, o que não é tão ruim assim, né, quando a gente pode ver contra o estado do Skyline, que no Skyline a gente tinha ali por volta dos nossos 10, praticamente no mesmo lugar, e aqui a gente já tá rodando em pelo menos os nossos 25 a 23, o que não torna jogável, né, porque uma frame rate abaixo dos nossos 30 FPS pode causar náuseas em algumas pessoas, mas no geral a gente tá aqui com cerca dos nossos 25, 27 FPS, numa boa para você tentar jogar o seu querido Pokémon. Mario Odyssey abriu, mas tá com esse glitch estranhaço que eu nunca vi dentro do Agni S, que é de ficar piscando a tela, mas pelo menos bora ver aqui como que está a jogabilidade. É claro que eu não vou estar testando no mesmo mapa que eu testei no Skyline, até porque não dá, né? Mas aqui ele já começa compilando cerca de 200 e poucas shaders, 300 agora, e o FPS ali na casa dos seus 23 a 24 FPS, o que é um FPS bem baixinho para um jogo como esse que roda originalmente nos seus 60 FPS. Como vocês podem ver, ele tá piscando muito, cara, muito, e eu não sei direito o que aconteceu pra ele ficar piscando tanto. Acredito eu que o meu joystick aqui também do X3, como vocês podem ver, tá com um driftzinho, porque o nosso Mario tá andando sozinho, mas no geral a gente tá aqui pegando cerca dos nossos 25, 29 FPS na nossa média com a tela piscando. Não sei direito por que é isso, mas eu vou tentar trocar os drivers dele pra gente ver se resolve esse bug estranho que tá acontecendo aqui. Bom, não sei o que aconteceu, que o nosso Mario, ele tava piscando todo, e depois quando eu tentei fazer alguma configuração ele não funcionou, aí eu voltei pra configuração original, e agora ele simplesmente tá crashando toda hora. Então eu vou passar pros próximos jogos, como Zelda e também o nosso FIFA, e depois a gente tenta voltar pro Mario, ou então deixa assim mesmo. E bom, já passei aqui o nosso resto dos jogos, como o FIFA 23 e o Zelda que eu falei que eu vou testar, mas eu vou deixar a curiosidade de vocês pro FIFA pra depois. Vamos vir aqui primeiramente no Zelda, e eu vou tentar fazer algumas configurações pra ele rodar
um pouco melhor. E prontinho, o nosso Zelda já abriu aqui consumindo já quase 3 GB da nossa memória RAM. Mas bora iniciar aqui algum save, e lembrando que ele vai estar com o mod de 540p, porque é o meu save que tem aqui, eu não sei por que ele está com esse mod, mas enfim, é o que eu vou testar e é o que eu testo em praticamente todos os outros vídeos que eu fiz testando o Switch em algum tipo de dispositivo. E bom, o nosso jogo abriu, porém ele tá com o mesmo bug que aconteceu lá no Mario e mais em nenhum outro jogo, que é esse glitch dele ficar completamente piscando. Acredito eu que seja a nova atualização do AGNS que aconteceu isso, mas por enquanto parado, ele tá pegando cerca dos nossos 17 a 20 FPS, o que é claro que não é uma grande coisa, porque a gente gostaria de um FPSzinho um pouco maior, principalmente para jogar Zeldinha, e é claro que a nossa memória tá ali em 2.300 por aí, mais ou menos, ok? Mas no geral a gente tá assim conseguindo manter uma boa taxa de FPS? Não, a gente acredita que isso daqui seria jogável em alguns celulares, mas não em todos e nem para todo mundo, né? Até porque eu acho que ninguém gostaria de jogar com seus 18, 17, 15 FPS. Mas é o que esse processador aqui consegue fazer, mesmo com drivers aí mesa, né, que seria o driver Turnip e outras coisas, mas no geral é isso aqui que a gente consegue fazer rodar, né, dentro do nosso Zeldinha. 17 FPS, eu não sei se tem alguém que jogaria esse jogo nesse nível e ainda mais com a tela piscando mais, que coisa maluca. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter aqui o nosso querido FIFA 23. Eu sei que tem muita gente fifeira aí que quer jogar FIFA no seu smartphone e a única alternativa é o AGNS por enquanto, porque em nenhum emulador de PC dá pra gente jogar o PES 2013 com o patch 2023, mas FIFA mesmo não dá pra gente jogar por enquanto. E bom, digamos que estamos com poucos glitches gráficos, né? O estádio todo tá preto, tem manchas rosas ali no estádio, alguma coisa assim, mas pelo menos as bandeirolas ali estão bonitinhas, né? A camiseta do Brasil já não, a gente não pode falar a mesma coisa, porque tem vários glitches e patches errados, né? Como vocês podem ver. E a camiseta ali também da Argentina está azul, ainda como seria, mas né, um azul mais escuro, quase um azul cruzeiro do que um azul da Argentina mesmo, né? Mas no geral, como vocês podem ver, a nossa faixa de jogabilidade também não está um dos FPS mais legal que eu já vi para jogar fifinha, né? Até porque para jogar fifinha a gente precisa de pelo menos uns 60 FPS ou 30 ali no melhor dos casos. Porém, como esse daqui é um emulador, né? 30 FPS significa a gente ter câmera lenta, e é justamente o que a gente tá vendo aqui, uma câmera lentíssima pra gente jogar nos nossos 30 FPS. É claro, para algumas pessoas nunca vai estar ruim, isso daqui é muito bom, até porque tem vários celulares que não rodam FIFA nem nos seus 30 FPS. Mas no geral a gente tá aqui conseguindo ter uma boa consistência. O problema mesmo é todos os glitches gráficos, sem ali o indicador de qual jogador está ou coisa desse tipo, e principalmente as várias quedas de FPS. Fora também que não dá pra gente saber se a gente vai conseguir jogar uma partida completa, né? Até porque a nossa memória RAM já está ali em 2.200, mas quanto mais ela vai diminuindo, mais aí são as chances do nosso jogo crashar por completo, ok, galera? Mas no geral, a performance que a gente consegue aqui nesse FIFA 23, todo glitchizado, né, todo bugado igual tá acontecendo aqui, cerca de ali dos nossos 30, 35 FPS, eu não consigo fazer gol, agora sim, consegui fazer gol com o Jorge Andrão, todo mundo conhece ele na seleção, né, claro, mas enfim, esse daqui é o nosso desempenho para jogar jogos de Switch no grandioso Snapdragon 845 do Pocophone F1. Sei que muita gente me pediu esse vídeo, então aqui está para todos eles que pediram, e a gente espera aí para trazer outros vídeos de outros celulares rodando emuladores e principalmente emuladores de Switch aqui para jogar em vários celulares. Mas no geral é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, escreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau!